Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X, eu sou o Cris de Pascoal, estou aqui com o nosso querido advogado, jornalista, escritor, conscienciólogo, Dr. Caio Mirabelli. Tudo bem, Caio? Como vai você? Tudo bem, Cris? Feliz e honrado por novamente estar na TV Galáctica com você e com nossos telespectadores. Eu que agradeço sua presença, Caio, por compartilhar tanto conhecimento com a gente num momento tão necessário da nossa humanidade. Pessoal, hoje eu pedi uma pauta muito especial para o Caio, porque eu sei que ele entende muito dessa agenda da nova ordem mundial, porque ele está no meio político, ele conhece tudo o que está acontecendo. Nós vamos falar da agenda da nova ordem mundial para 2030, que a ONU acabou anunciando aí, né, Caio? Então, a primeira pergunta, Caio, eu tenho um monte de pergunta para o Caio, gente, é o seguinte: o que a ONU, Caio, sugere para essa agenda 2030? A ONU sugere 17 objetivos, e esses 17 objetivos mexem em quase todas as áreas das nossas vidas. Se a Cris me permitir, eu vou falar rapidamente os 17 objetivos. Eu até anotei. Fique à vontade, Caio. O programa é seu. O primeiro objetivo da Agenda da ONU 2030, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança geral do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. O que eu acho engraçado, Cris, é que quando a gente lê um por um, todo mundo concorda com tudo que está aqui, passa batido. Claro. É uma coisa até romântica, idealista, legal. O problema, a maldade está quando você aprofunda a leitura, aprofunda a pesquisa, e ali se percebe os ganchos, os tentáculos da nova ordem mundial nessas coisas bonitinhas que eu acabei de ler aqui, e a gente vai discutindo ao longo do programa. Ok, você quer dar algum exemplo, Caio? Num desses itens aí? Claro, vamos lá, eu até anotei, olha só. Item 1.4. Olha a maldade. Tá. Garantir acesso à propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, inclusive sobre heranças. O que isso aqui está mandando dizer? A ONU está empurrando aos países para que aprovem esses 17 itens. E se o país aprovar esses 17 itens, ele vai ter que aprovar esse item aqui. E o que esse item aqui está querendo dizer? Ele está mandando o Estado fomentar a reforma agrária. Ele está induzindo o Estado a tomar a tua herança, a herança que seus pais deixaram para você. Ela está induzindo o Estado a tomar a herança que você vai deixar para os seus descendentes. Olha a maldade aí, ó. Olha a ONU induzindo uma ditadura econômica. É muito importante a gente saber todos esses assuntos, pessoal, porque a humanidade tem que começar a votar diferente aí nas próximas eleições, para que a gente possa sair desse engodo social que acontece na política, né, Caio? Ô, Caio, como eles pretendem erradicar a pobreza no planeta? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li todos os protocolos aí da nova ordem. Como eles pretendem fazer isso? Eles pretendem... Eu peguei, inclusive, um exemplo dessa tua pergunta aí, ó. Olha só, como é que nós estamos sintonizados energeticamente, viu? Eu nem sabia que tu ia perguntar esse item. Olha só. Garantir
o acesso à propriedade da terra e ter todos os recursos econômicos para as mulheres e os povos quilombolas. Quando você lê de primeira, você concorda com isso é legal. A mulher tem que ter acesso à propriedade, os povos indígenas têm que ter, os quilombolas, legal. Mas quando você aprofunda a leitura e a discussão, percebe-se que eles não querem erradicar a pobreza e a miséria e nem ajudar a mulher, nem índio, nem quilombola nenhum. O que eles estão induzindo aqui é o coletivismo, é você dividir a sociedade em grupos sociais e fazer todo mundo brigar com todo mundo. É você fazer o homem brigar com a mulher. É você fazer o branco brigar com o negro e com o índio. É você fazer o hétero brigar com o homossexual. É você fazer velhos brigarem com os novos. Ou seja, eles querem desfazer a teia social daquele país que aceitou assinar esse tratado, esse acordo, essa imposição da ONU, essa agenda da ONU. Ou seja, vão fomentar conflitos, vão fazer todo mundo brigar com todo mundo, vai enfraquecer a sociedade, o Estado, e a pobreza e a miséria vai continuar existindo. Ou seja, não querem erradicar nada, eles querem criar mais dores de cabeça para a humanidade. E diminuir pelo menos a população dessa forma também, né? Vai diminuir, porque se colocando irmãos contra irmãos aí, o povo já está, nós já vivemos um momento de separatividade, né? Porque nós fomos separados por raça, nós aceitamos essa separação por raça, por condição social, né? Por cor da pele, por preferência sexual. Então, assim, já há essa separatividade, mas eles querem fomentar ainda mais isso, né, Caio? Por exemplo, é muito triste. Vamos aprender com a natureza. Como é que as formigas se alimentam? Pela união. Elas se unem em torno de busca de alimento. Então, as formigas ensinam à humanidade como erradicar a pobreza e a miséria, com a união no trabalho, e não com a desunião como a ONU quer impor. Então, é uma agenda da nova ordem mundial bem negativa, né, pelo que nós vemos aí. Ô, Caio, quais são os... Bom, você já falou os 17 objetivos dessa agenda, mas tem mais ou menos 169 metas, né? Você pode citar algumas dessas metas? Para quando eles pretendem começar a fazer isso, ou já estão fazendo algumas metas dessas? Como é muita coisa para memorizar, eu anotei. Claro, você tem que ter um... Claro. Tá? Olha, igualdade de gênero e justiça. Essa meta específica, dessas tantas que foi mencionada aqui, fomenta o governo a decidir por lei a divisão de tarefas sociais, particulares e individuais entre homens e mulheres. Ou seja, a Cris tem a família dela, e dentro da casa dela, quem manda é a Cris. Então, a Cris define qual membro da família vai lavar a casa, vai lavar a louça, vai lavar roupa, vai passar roupa, vai no supermercado fazer compras. O que esse item da ONU aqui está mandando fazer? Que o governo decida pela Cris como vai funcionar a família dela e quais os cargos e funções os parentes da Cris terão naquela família e naquela casa, e não a Cris. Então, eles tiram o poder do indivíduo de administrar sua própria casa, sua própria família. O Estado vai decidir o que o marido vai fazer, o que a esposa vai fazer, o que os filhos vão fazer. Isso é um absurdo. O Estado não está conseguindo dar conta das funções dele. Imagina querer controlar as funções privadas nossas. É um absurdo. Eles querem instituir um governo totalitário, pelo que eu estou entendendo. É isso, Caio? É uma ditadura que pretende dar aula para Stalin, Mao Tse-tung e Hitler. Nossa, é bom todo mundo estar bem atento a essas organizações aí, para que a gente saiba o que está acontecendo, para que juntos nós possamos mudar isso, né, Caio? A nossa humanidade tem muita força se unida, né? Não dividida. Bom, Caio, por que a ONU seria o cavalo de Troia da transformação global? Explica aí, Caio. Para quem não sabe, o cavalo de Troia
ele foi decisivo para que a Grécia vencesse Troia na guerra. Troia achou que era um presente dos gregos para pedir a paz entre os dois povos e acabar com a guerra, e aí os troianos aceitaram aquele presente e deu o que deu. Os gregos mataram todo mundo durante a madrugada em que estávamos todos dormindo e bêbados, né? Mas a ONU era o cavalo de Troia porque todo mundo vê a ONU como uma coisa bonitinha, um organismo internacional lindo, romântico, idealista, que luta pela paz no mundo, pela união dos povos, e até hoje a ONU não justificou por que veio, por que foi criada. E não consegue proibir guerra nenhuma, não consegue salvar povo nenhum. Né? O genocídio só aumenta no planeta, todo dia tem guerra em algum local e a ONU não resolve nada, só fica romantizando. E o cavalo de Troia, porque a ONU é isso, todo mundo vê ela como uma coisa positiva e fica aceitando as orientações dela. Quando você for perceber, é uma coisa negativa que já amarrou a tua vida e o futuro da sua nação. Verdade. O que você falou é o seguinte, ela não interfere no que deveria ser interferido, né? Já que ela tem uma representatividade, né? Ela poderia melhorar bastante a situação do povo em todos os países do mundo, inclusive na África, né? Nos países latinos, mas ela não faz isso. Ô, Caio, a nova ordem mundial pretende criar uma nova ordem econômica internacional. Como isso vai refletir para a nossa humanidade? Diz aí, Caio. O que a ONU e os organismos internacionais querem é implantar um socialismo 2.0, um socialismo moderno, tecnológico, cibernético. Então, antigamente, na União Soviética, o Stalin ele controlava os países que eram vinculados à União Soviética, integrantes da União Soviética, pela força, pelo poder bélico, pela mídia. Já o que os organismos internacionais querem é ressuscitar esse modelo do Stalin, mas mais científico e de forma mais negativa, mais eficiente na dominação. E é o que está acontecendo. Além dos organismos internacionais estarem induzindo modelos econômicos no planeta, nós temos as próprias multinacionais, as Big Techs. Para quem não sabe, o significado de Big Tech são grandes empresas de tecnologia que também estão definindo o rumo econômico de uma nação. Então, você tem o Facebook, o YouTube, o Twitter, decidindo e orientando os seus consumidores qual o presidente eleger, qual o primeiro-ministro apoiar, qual o partido apoiar, já é uma forma de influência política que vai resultar na econômica. Então, além dessas redes sociais implantarem uma ditadura que nos proíbe de dizer palavras, gente, nem Stalin, Mao Tse-tung, Hitler proibia você de falar palavras. E essas grandes empresas tecnológicas proíbem você de falar palavras. Então, já é uma ditadura cibernética. Então, essas empresas querem implantar uma ditadura no campo filosófico, proibir você de falar o que eles não querem, e intercedem na economia de um país quando apoiam um partido político, um presidente nas eleições, quando quebram a bolsa de valores de um país. Então, eles estão começando a induzir o modelo econômico da cabeça deles no planeta. E esse econômico vai fazer com que o Estado seja similar a um país socialista, onde o Estado é máximo dono dos meios de produção. Mas, dessa vez, será as Big Techs no comando desses países, gerindo os bens do Estado. É um novo socialismo, é uma nova forma de socializar os meios de produção, mas dessa vez não na mão do Estado, nem na mão de políticos, na mão desses grandes empresários no campo da tecnologia. A gente está vendo isso já claramente, né, Caio? Já está acontecendo, né? O que será restringido na liberdade da humanidade se isso tudo for implantado? O avanço da globalização, ela faz com que as empresas privadas aumentem seus lucros econômicos e possam investir no avanço científico da produção delas. Se elas produzem produtos,
vão produzir muito mais produtos em tempo recorde. Se elas produzem serviços, vão produzir excelentes serviços em tempos recordes devido ao avanço tecnológico. Só que é o seguinte, elas estão jogando o avanço tecnológico, que era só para aumentar o lucro financeiro delas, para controlar a vida do cidadão. Daqui a pouco nós teremos a união dos bancos centrais do planeta. Ou seja, quem vai gerir esses bancos centrais serão essas empresas de tecnologia que vão decidir o que você faz com o seu dinheiro. Já é o início de uma forma de ditadura. Elas já estão conseguindo controlar a tecnologia dos meios de transporte. Então, todo o GPS mundial já pertence a essas empresas de tecnologia. Elas já sabem aonde você vai. Então, daqui a pouco, elas vão controlar o seu direito de ir e vir. Elas vão decidir aonde você vai e por que você vai. Se os nossos telespectadores não sabem, na China já é assim. Lá existe o cartão social e que o Estado define, via esse cartão, aonde você vai, que horas você sai de casa, que horas você volta para casa, o que você vai comprar, o que você vai comer, que horas você vai dormir. Na China já é uma realidade, e se a humanidade não frear esse avanço, será uma realidade em 10 anos em todo o mundo. Olha aí, olha, é muito sério tudo isso. Por isso nós estamos abordando esse tema, porque são assuntos que a humanidade, a maioria, não tem esse conhecimento, e é necessário que o povo se politize, que realmente busque conhecimento, para que juntos nós possamos mudar tudo isso. Né, Caio? Bom, vamos lá. Caio, do seu ponto de vista, essa agenda será uma agenda autoritária? Vai ser. O socialismo do passado, o Estado era dono dos meios de produção e também era dono da sua individualidade, da sua vida privada. Isso será repetido na humanidade, mas dessa vez, como eu falei anteriormente, não pelas mãos dos políticos, dos partidos políticos, mas será pelas mãos desses empresários do ramo de tecnologia. Como eles já rastreiam o nosso dinheiro e vão rastrear muito mais, já rastreiam os nossos meios de locomoção, já rastreiam a mídia que nós usamos, a maneira que a gente absorve informação e conhecimento, então já é uma forma de socialismo. Já estão gerindo nossa vida privada, nossa vida individual. Só falta agora eles pegarem todos os estados, todos os governos mundiais, para mexer na economia, que será gerida somente por eles, e eles que vão comandar todos os meios de produção. Assim caminha a humanidade, caso a gente permita. Caio, eu vou te fazer uma pergunta, agora essa pergunta é minha. Sobre as pedras da Geórgia, onde eles desejam, a Illuminati deseja a diminuição da população para 500 milhões de pessoas, você acredita que eles têm esse intento real? Sim, eles têm esse intento real. E o que me assusta é que, se fossem somente satanistas, a gente entenderia por que eles têm esses intuitos malignos. Mas o que está me assustando é que eles são piores que satanistas. Eles são esquizofrênicos. Eles não giram bem da cabeça. Tá? Eles têm mania de perseguição, então eles querem dizimar seus inimigos. Eles têm mania de controle, eles querem controlar até o que você fala. Eles têm insegurança no que você pensa, eles querem controlar seu pensamento. É tudo um bando de psicopata esquizofrênico. Eles são piores que satanistas. É isso que me assusta mais ainda. São como os réus, como você disse na semana passada, né? As consciências reurbanizadas de outros orbes, de outros locais aí do universo que vieram para cá, porque devem ter sido bastante psicopatas lá também, né? Ô, Caio, a elite promete criar uma sociedade perfeita, sem guerras. Você acredita nisso? Ou isso é só blá, blá, blá? É blá, 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 porque, veja bem, os organismos internacionais falam de paz antes de eu nascer. Eu já estou com 30 anos, eu não vi ninguém que falou de paz resolver alguma coisa. E eles sentam na mesa dos donos de fábricas de armas, de bombas. Então, como é que eles querem a paz se eles sentam
na mesma mesa dos belicistas. Eu não consigo entender isso. Eu só consigo entender que é tudo um grande mentira, um grande engodo, porque nunca se vendeu tanta arma de fogo na história da humanidade. Você tem como consumidores os estados se armando até os dentes para fazer futuras guerras, e você tem os indivíduos, pessoas físicas, consumindo muita arma, com medo de sofrer um golpe ditatorial no seu país e ter condições de defesa. Eu não vejo paz tão cedo. Ninguém faz a paz criando guerra, né? Essa é a grande verdade. Ninguém anula o ódio com ódio, né? Então a gente tem que entender isso, né, Caio? Há que se ter consciência para isso, pessoal. Nova ordem mundial apoia regimes ditatoriais, ideologia de gênero, discriminação da pedofilia, a lei do aborto. Do seu ponto de vista, para quem eles estão trabalhando realmente? Extrafisicamente, pode ser? Não sei. Tem alguma força extrafísica, né? Que eles estão trabalhando, não tem? Sim. Eu vou fazer duas pontuações. Para quem não sabe, o sistema, a nova ordem mundial, ela funciona da seguinte maneira. A classe mais ralé é a classe política. Quem manda na classe política são os milionários e bilionários. Não todos, mas a minoria desse grupinho. Acima dos milionários e bilionários, nós temos os reptilianos. E acima dos reptilianos, nós temos os espíritos malignos, que são os magos trevosos. Tá? Por que eles incentivam todas essas pautas que a Cris aqui falou? Por dois motivos. Primeiro, eles querem reduzir a população mundial para que os reptilianos tomem o planeta. O segundo motivo, eles fazem isso para estagnar, atrasar a nossa evolução espiritual. Por exemplo, por que não pode se permitir o aborto de jeito nenhum? Porque você, quando aborta, além de você estar matando uma vida, você está impedindo aquele espírito de reencarnar no planeta Terra e buscar a sua correção, a sua melhoria, a sua purificação, a sua evolução. Se o aborto fosse legalizado há 30 anos atrás, talvez eu não estaria aqui, tendo a oportunidade de evoluir. Exatamente. Quando você incentiva a ideologia de gênero, a menina, desde criança, opera, troca de sexo. O menino, desde criança, troca de sexo. Meu Deus do céu, não teremos família, eles não vão se reproduzir. E aí, como é que eu e a Cris poderemos reencarnar aqui se nós não teremos nem pai nem mãe? Como é que a gente vai ter oportunidade de evoluir aqui? Então, nós temos que repensar isso tudo. E isso tudo é uma grande engenharia social para ninguém evoluir, para todo mundo estagnar a evolução e perder o direito de evoluir no futuro. Entendi. Ô, Caio, dizem aí que tem um meteoro que chega o ano que vem, 2022, particularmente por tudo que eu estudei, sei que não vai bater na Terra. Você acha que ele bate na Terra ou não, do seu ponto de vista? Eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal vai ficar magoado comigo, mas seria tão bom se ele batesse na Terra, mas tudo bem, a Terra está tão podre que eu acho que seria legal ele dar uma cutucada aqui. Mas não vai bater na Terra, a Terra ainda tem muitos milênios de sobrevivência, a humanidade tem muito tempo ainda de sobrevivência, mas a gente vai ter menos tempo se a gente permitir que tudo de ruim que está acontecendo no mundo avance. Aí teremos menos tempo ainda. E quem vai dizimar a gente será a própria humanidade com a sua política psiquiátrica, louca. Sim. Não um cometa nem um asteroide. Bom, ótimo, Caio. Bom, tem mais aqui. Do seu ponto de vista, pelas suas pesquisas, no que esses seres querem transformar o nosso planeta? Olha, os reptilianos, eles tentam tomar o planeta desde a origem da humanidade. Você não é obrigado a acreditar na história de Gênesis, de Adão e Eva. Se aquilo for verdade ou não, não sei, mas que aquilo simboliza bem. O início dos ataques reptilianos à humanidade simboliza. Porque você tinha o casal de humanos, Adão e Eva, você tinha a tal serpente que influenciou Eva,
e Eva influenciou Adão. Na verdade, não era uma serpente, era um reptiliano, fazendo graça já ali. E você tem atrás dessa serpente Lúcifer, Satanás, que a gente sabe que são os espíritos malignos. Então, ali já estava formado a nova ordem mundial. Sendo verdade ou não, não interessa. O que interessa é que já mostra que há um conflito sério entre reptilianos e humanos que tentam dizimar os humanos há muito tempo. E os reptilianos, eles querem tomar o planeta, eles querem sair do subsolo e vir ao solo e viver maravilhosamente bem aqui. O problema é que os reptilianos são tão, ao mesmo tempo, tão inteligentes e preparados para a dominação, mas ao mesmo tempo loucos, porque eles destroem a atmosfera, a água, o oxigênio, as florestas, porque eles sabem que têm a capacidade de viver bem, tanto no planeta como está, como numa natureza menos ambiental e mais poluída, porque a estrutura fisiológica do reptiliano permite ele conviver no planeta com mais gás carbônico do que oxigênio. Então, eles querem destruir o planeta e vai viver muito bem no planeta. O planeta estando bem naturalmente ou mal naturalmente. É uma raça muito complicada e muito esquisita de se entender. Caio, no seu ponto de vista, existe realmente um processo de hibridização dos reptilianos, de outras raças que estão aqui já, híbridos humanos reptilianos, híbridos humanos sirianos aqui no planeta, eles estão aqui no meio de nós ou não? Existe. Eu não acreditava até em 2013 conhecer um híbrido. Com relação à hibridização de reptiliano com o humano, volto a Gênesis. Caim não era filho de Adão com Eva. Caim era filho da serpente com Eva, de um reptiliano com Eva. Por isso que ele tinha muita maldade em seu coração, porque ele tinha genética reptiliana. E Abel, que era filho de Adão com Eva, e Caim acabou matando Abel por ser muito canalha, muito mal, muito maligno. Mas existe sim, nós temos a hibridização nas elites mundiais, não todas, mas a grande maioria tem mistura de sangue reptiliano com sangue humanoide, e existe também a hibridização com outros seres na humanidade. Volto a Gênesis novamente, volto ao livro de Enoque, que fala que anjos transaram com as filhas dos homens e nasceram os gigantes. Os gigantes eram seres híbridos. E esses anjos que transaram com as filhas dos homens não eram reptilianos, eram uma outra raça alienígena. Se desconfia que eram sirianos, pleidianos, porque eles tinham forma humana. Então, a hibridização sempre esteve na humanidade e sempre estará. Como saber, Caio, você que é uma pessoa que está dentro da Conscienciologia, escreve livros sobre esse tema, como saber discernir se uma pessoa é híbrida ou não? Dá para a gente fazer tem algum diferencial, não tem? Dá umas dicas aí, Caio. Sim. É difícil, mas se você pesquisar a longo prazo, você descobre, você identifica. Os seres híbridos, desde criança, eles têm muita facilidade em exteriorizar potencialidades anímicas e mediúnicas. Então, por exemplo, o ser híbrido, desde criança, ele domina a tecnologia. Meu Deus do céu, 5, 6 anos, já liga TV, liga rádio, liga computador, liga televisão, liga geladeira, liga celular. Um ser híbrido, desde criança, alguns têm iluminação nos olhos. Então, quando o ambiente está escuro, eles conseguem iluminar com seus olhos. Outros conseguem ter a capacidade de produzir fogo nas mãos. Outros conseguem ter a capacidade de produzir gelo nas mãos. Quem retrata muito isso muito bem é o desenho, revista e quadrinho e filme dos X-Men, os mutantes. É verdade. Só que na história, os mutantes ali são filhos de homens com mulheres. Mas, na verdade, os mutantes são seres híbridos. São filhos de extraterrestre com humano, são filhos de alienígenas com humano. Por exemplo, o ser híbrido, ele consegue falar telepaticamente com uma pessoa, desde criança. O ser híbrido consegue levitar objetos desde criança. Tá? O ser híbrido consegue curar pessoas desde criança.
Agora, claro que se eu não sou ser híbrido, eu sou humanoide 100%. Mas se eu evoluir espiritualmente, eu vou adquirir e desenvolver essas potencialidades também. Mas o ser híbrido, desde criança, ele tem muito mais facilidade de exteriorizar esses dons do que eu, que sou 100% humanoide. É por aí. Olha, legal. Bom, temos mais perguntas aqui, Caio. O que pretende... tá. Nós estamos aí no limiar, por tudo que está dentro das mídias aí, estamos no limiar aí da apresentação, né, de um extraterrestre ou um possível, né, salvador, entre aspas, pela Igreja Católica. Você acha que isso vai ocorrer em breve? Demora um pouco? Inclusive, estamos tendo bastante aparição. Você crê que eles vão aparecer em massa ou vai vir através de alguma igreja ou da política, essa apresentação? Os seres extraterrestres e alienígenas cosmoéticos, da ética, evoluídos espiritualmente, poderosos, eles não podem aparecer para a humanidade de forma coletiva, porque a luz deles, a energia deles, o campo energético deles é tão forte, que faz mal a gente vira pó, a gente morre na hora, de tão avançados que eles são. Quem vai aparecer para a humanidade são os extraterrestres alienígenas de baixo nível evolutivo, de nível evolutivo similar ao nosso, ou até pior. Esses que vão aparecer. Mas eles vão aparecer com o apoio da política, com o apoio da religião, com o apoio do sistema. É isso que vai acontecer. Com relação ao atual Papa, desculpa, com todo respeito à Igreja Católica, eu não gosto dele. Pelos meus estudos e pesquisas, ele está fechado com a nova ordem mundial até a cabeça, né? Desconfio seriamente que ele seja um dos falsos profetas que está no livro de Apocalipse, mas ainda não posso comprovar, mas desconfio seriamente. Mas que vem alguma brincadeira aí, vem. Eu não sei se vai ser uma aparição de extraterrestre alienígena, se vai ser mais uma maldade da nova ordem na sociedade mundial, mas eu acho que vem algumas pragas aí do Egito para a humanidade atualmente e temos que estar preparados para reagir. Ô, Caio, mediante tudo isso que você está falando para a gente, como nós, humanos, réis mortais, podemos fazer para mudar o panorama do que eles desejam? O que nós podemos fazer juntos para mudar tudo isso? Conta para nós, Caio. Primeiro, esquecer Salvador. Já está feio isso. Esqueça esse discurso. Segundo, parar com o discurso de que a luz venceu. Não, a luz não venceu, está apanhando e passando vergonha. Terceiro assunto, terceira atuação, sair da zona de conforto. Nós temos que ser o próprio Jesus da humanidade. Não fique enchendo o saco do cara para ele voltar e salvar a humanidade, que ele não vai voltar. Nós que temos que ser a imagem e semelhança de Cristo na Terra. Então, o que a gente tem que fazer? Sair da zona de conforto e praticar assistência, praticar caridade. Alimentar os famintos, curar os enfermos, ser gentil no trânsito, respeitar a fila do mercado, respeitar a fila do banco, dar bom dia para o porteiro do seu prédio, abraçar e beijar uma pessoa que está com depressão. Então, a gente tem que começar a atuar, a trabalhar. Tá? Respeitar animais também, né, Caio? Fala dos animais aí também. Claro, nós temos que cuidar dos animais, nós temos que cuidar da flora, da fauna, de todos. Quando a gente pratica assistência com animais, plantas, insetos e outros seres humanos, você limpa a energia de todo mundo, você desbloqueia as energias de todo mundo, você faz todo mundo evoluir espiritualmente um pouquinho a cada dia. E todo mundo evoluindo espiritualmente é todo mundo se iluminando. E todo mundo se iluminando, a gente vai iluminando a sociedade, a gente vai diminuindo a egrégora trevosa, negativa, que a nova ordem mundial alimenta diariamente. E quando a gente diminui a egrégora negativa, a gente enfraquece energeticamente os políticos,
os bilionários, os reptilianos, os magos trevosos, a gente começa a enfraquecê-los espiritualmente, porque, de acordo com a Bíblia, essa guerra não é na carne e no sangue. Essa guerra é contra principados e potestades. É isso aí. Isso está muito evidente, né? Que é uma guerra que está além da compreensão humana, mas o humano ele precisa escolher. Uma coisa que é muito falada nos livros sagrados, eu li todos até, porque quando eu fui uma psicanalista, a gente estuda muito filosofia, Caio. Então, assim, a gente não pode ficar em cima do muro, né? A gente tem que ou você é quente ou é frio, você tem que se posicionar agora, é um momento de posicionamento, né, Caio? Porque se você fica em cima do muro, você não cede às energias também desses seres, né? Só uma pequena observação. A Bíblia também fala que Deus vomita o morno. Ele gosta do frio e do quente. O morno, ele vomita. Tem que ter posicionamento, né, Caio? Nós temos mais alguns minutos aqui, nós temos mais uns 10 minutos. Eu vou te fazer algumas perguntas que me enviaram aqui, que eu acho bastante interessante. Você está a par da Operação Storm? Estou a par da operação, ela existe, ela só não consegue mais avançar porque a nova ordem mundial conseguiu, de forma jurídica, política, bélica e energética, travar o avanço dela. Tá? Mas ela existe, né? Ela existe e a chave mestra que conseguiu amarrar muito bem essa operação foi quando fraudaram a eleição nos Estados Unidos, derrubaram o Trump e emplacaram o Biden. Ali foi a mobilização total da operação e a gente só vai saber se a operação vai reativar no futuro agora. Você, no teu ponto de vista como político, como conscienciólogo, nós estamos vendo assim um gasto muito grande nessa questão de imunização de pessoas, de hospitais de campanha. Você acha que isso, os governadores, como no Rio, sei que você mora no Rio, alguns governadores aqui de São Paulo, de outros estados, vão pagar o preço por esse roubo aí que está acontecendo ou não? Cris, o falecido Leonel Brizola, quando ele foi consolar Luiz Carlos Prestes, porque o Prestes tentou fazer uma revolução comunista no Brasil e deu errado. Em 5, 7 dias deu errado. Ele não estava entendendo por que deu errado. Aí o Brizola explicou para ele, Prestes, o brasileiro é cristianizado. Por isso que nunca no Brasil teremos uma revolução armada que possa chacoalhar o sistema e punir quem deve ser punido. Ou seja, em 1930, 40 e 50, já se percebia o perfil do brasileiro. Então, essa classe política aí, que está fazendo essas graças todas, ela só será punida severamente quando a gente tiver um judiciário melhor, um judiciário mais avançado. Por que no Brasil, mesmo nós tendo excelentes juristas, doutrinadores, a justiça não melhora? Porque somente no Brasil se faz justiça com política, e não pode. Justiça é justiça, política é política. Se você misturar, não tem justiça, tem política. Por isso que dificilmente essa galera aí será penalizada. Entendi. Ô, Caio, Chico Xavier fez uma profecia, não foi bem uma profecia, nós conversamos sobre isso, mas tem muitas perguntas sobre isso, que em 2020 começaria uma era de luz, né? Se não houvesse a guerra. Isso foi falado em vários congressos aí de ufologia que eu assisti, vários médios aí que recebem ETs também falaram isso, né? Eu quero saber a sua opinião, a sua pesquisa sobre isso. Nós seremos realmente um país que vai levar uma nova ordem mundial espiritual para o mundo, ou isso demora? Esse é o destino do Brasil, essa é a missão do Brasil, mas na dimensão intrafísica não existe matemática. Não é porque é sua missão que vai acontecer. Não é porque é seu destino que vai acontecer. A missão do Brasil, a função do Brasil no mundo é fazer a humanidade evoluir espiritualmente.
Nós temos condições para isso, total. Mas se vai acontecer outra história. Olha, o Chico Xavier, na maioria, ele não era muito de fazer profecia, mas quando ele fazia, a maioria das profecias aconteciam. Ele respeitava muito a questão ufológica, apesar de não entrar no mérito, porque a especialidade dele era o kardecismo e não a ufologia. Mas, verdade, quando ele falava que o Brasil, sim, ele é a pátria do evangelho, tem muito nexo, assim como não só ele. Várias lideranças espirituais falam isso há muito tempo. Mas enquanto o povo brasileiro for um povo que não quer fazer revolução, veja bem, existem várias formas de fazer revolução. Não precisa ser com arma, não. Tem outras formas também. Então, enquanto o povo não faz revolução, porque ele é muito cristianizado. Então, em vez de ele ser cristão para fazer uma caridade, não é. Mas ele é cristão para não brigar com o sistema. Então, ele prefere deixar o sistema quietinho lá. Então, enquanto o povo for muito cristianizado da maneira errada, não terá revolução, não terá transformação, não terá nada melhor. E como é que o Brasil vai melhorar o mundo se ele não está conseguindo se melhorar? Essa é a questão. É verdade. Precisamos todos, né, ajudar com que isso ocorra, né? Ô, Caio, temos aí alguns minutos, mais uns 5 minutos, eu quero que depois você deixe... sobre a Operação Storm. É verdade que muitos artistas, políticos, se utilizavam do adenocrome, e realmente houve uma caça nesses túneis por crianças e por mulheres. Isso é fato, no seu ponto de vista? Por que aumenta o número de desaparecidos, principalmente de crianças, não só no Brasil como no mundo? Por vários motivos. Você tem o tráfico da adoção. O casal não consegue ter filho, compra o filho no tráfico. Você tem o tráfico de órgãos, que infelizmente é assustador, existe até hoje. E você também tem a questão do adenocromo, tá? Tem pessoas que não envelhecem de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não vou citar nomes, mas todo mundo sabe o que é que eu estou falando. É lá na Europa, né? Tem um alto cargo monárquico, né? Então, assim, são pessoas que não envelhecem, não adoecem de jeito nenhum, tem uma coisa errada aí. Ou essa pessoa é muito evoluída espiritualmente a tal ponto de alterar a genética, a paragenética dela, ou ela usa adenocromo, ou uma coisa ou outra. Ou uma coisa ou outra. Tá? Como eu não posso provar qual é dessa pessoa lá da monarquia, eu me abstenho de falar. Mas que existe, sim, o adenocromo, a engenharia criminosa dessa substância química, existe sim, e a Operação Storm estava combatendo isso também. A Operação Storm, no teu ponto de vista, derruba o governo venezuelano, porque por tudo que eu estou lendo e acompanhando de jornais internacionais, né? Porque eu acompanho bastante Benjamin Ford dos Estados Unidos, etc. E tal. Ela vai conseguir derrubar, porque a intenção deles é derrubar todos esse tráfico de crianças, mulheres. Você acredita que eles vão conseguir, com o tempo, encerrar com isso, cara? A Operação Storm estava avançando muito, estava apresentando excelentes trabalhos, mas ela foi amarrada. Teve uma paralisação, estagnaram ela, e a amarração chave de ouro foi nessa vitória escrota aí do Biden, que a gente sabe que não foi vitória. Então, ela está paralisada, e eu não sei como que vão reativá-la, eu não sei como que ela vai continuar acontecendo. Com relação à Venezuela, eu não vejo tão cedo aquele governo acabar. Eu até acredito que tire o Maduro, mas o sistema bolivariano vai permanecer ali. Permaneceu com a saída do Chaves, se tirar o Maduro, vai permanecer com o outro. Dificilmente quebra aquilo ali, porque quem mantém a Venezuela é o Putin. Quem manda na Venezuela não é o Maduro, não são os bolivarianos, é o Putin. O Putin é o dono da Venezuela. Quando o Putin se estressar, ele acaba com tudo aquilo. Se ele não se estressar, aquilo permanece. É isso aí. Bem, Caio, deixa eu ver quantos minutinhos nós temos aqui, porque estamos nos momentos finais. 1 minuto, Caio. Queria que você deixasse seus contatos, queria te agradecer e quero avisar o pessoal também, antes de encerrar esse programa, né, antes do Caio falar,
que na próxima quarta, Caio Mirabelli novamente com outros temas, outros assuntos, trazendo muito esclarecimento. E você fique plugadinho aí, porque o Caio vai passar o contato da página social dele e do YouTube também, que você tem um canal, né, Caio? Vamos lá, no YouTube. Para quem quiser saber de espiritualidade, o canal é Conscienciologia Evolutiva. Para quem quiser saber de política e economia, o canal é Nacionalismo. Facebook, eu tenho a fanpage de Conscienciologia, Caio Mirabelli. Eu tenho a fanpage de política, Caio Mirabelli, neotrabalhista. Para quem quiser falar comigo diretamente, Facebook, Caio Mirabelli, ou Instagram, @Caio Mirabelli. Boa noite a todos. Gratidão por estar aqui novamente. Gratidão, Caio. Gratidão a você que nos assiste. Gratidão à TV Galáctica, aos nossos diretores, à nossa querida Clarissa. Gratidão e até a próxima quarta com o Conexão X. Porque aqui a gente veio para esclarecer, a gente não veio para confundir. Vem com a gente nessa jornada. Gratidão, Caio. Até a próxima quarta. Gratidão.